E estamos ao vivo mais uma vez. Sejam muito bem-vindos todos. Olá, olá pessoal do grupo de desenvolvimento pessoal A Jato. Estou aqui hoje para mais uma aula. Hoje eu quero falar de um assunto que é muito legal. Vou dar um tempinho para o pessoal entrar, vou dar um minutinho aqui, mas de qualquer forma já vou adiantando aqui. Hoje a gente está aqui para falar de hipnose no dia a dia, de como funciona a hipnose, aquela que eu expliquei ontem, aquela que eu fundamentei anteontem com o modelo da mente. Vou contar para vocês aqui como é que ela funciona então no dia a dia, como que essa hipnose acontece, porque ela acontece o tempo todo, então como é que ela acontece no nosso convívio social, com a nossa família, com nossos amigos, dentro do trabalho, enfim, em todo lugar. Se você está vendo esse vídeo aqui depois no YouTube e não está no nosso grupo ainda, entra lá no grupo, pega aqui na descrição na nossa bio, ou então se estiver vendo pelo YouTube, está no comentário lá embaixo na descrição do vídeo. E se você estiver vendo pelo YouTube também, não perde a chance de seguir a gente aqui e dar um joinha no vídeo também, porque mais gente pode receber esse conteúdo e também se beneficiar dele. Então, por que não? Não é? Bom, é isso. Esperando o pessoal começar a entrar e começar a falar então direto sobre a hipnose então no dia a dia, tá? Acho muito legal falar, né, voltar um pouquinho no que a gente já falou ontem sobre o que é hipnose. Então, no fim das contas, a melhor definição, a mais clara, vamos dizer assim, mais simples até do que é o estado de hipnose, é simplesmente um estado de permissão interno, um estado onde a pessoa se permite respeitar as próprias sensações, os próprios sentimentos. É um estado onde a pessoa se permite simplesmente sentir o que ela sente, perceber o que ela sente, e com isso ela tem capacidade de mudar internamente. Esse estado ele acontece de forma induzida. Vamos falar da hipnose formal, então, por exemplo, aquela hipnose que a gente conhece muito mais pelo relaxamento, pelo pêndulo que a pessoa fica olhando, a coisa mais antiga, né? Ou a hipnose que a gente fala de hipnose de entretenimento, que acontece no palco, ou então a mesma hipnose em consultório, muitas vezes ela é uma hipnose conduzida, formal, onde tem uma indução hipnótica que serve para levar a pessoa para aquele estado de hipnose e depois trabalha com as sugestões e tudo mais. Essa é uma maneira da pessoa atingir esse estado de permissão. Ou existem outras diversas maneiras, e uma maneira que é muito comum e a gente não para pensar muito nisso, é de que esse estado acontece automaticamente, de que esse estado acontece naturalmente para as pessoas em diversos contextos diferentes. E aí a pessoa se coloca contextualmente num estado de permissão e aceitação, onde ela se permite aceitar sugestões externas. Ela se permite aceitar sugestões de outras pessoas e responder a essas sugestões. Tanto no contexto de se sentir obrigada, né? Já falamos disso, mas obrigada a cumprir com tais sugestões, a obedecer tais sugestões, quanto no contexto de simplesmente se permitir fazer acontecer na cabeça dela, que acontece muito mais com crianças bom, já chegamos lá, porque a primeira coisa que eu queria falar dentro desse contexto, ou melhor, a primeira coisa que eu queria falar é oi para todo mundo que está aqui. Então, oi, Akira, Paulo, Sandra, Cidro, Plinião, oi para todo mundo. Oi, Andissa, que está aqui vendo também. Bom, e aí a primeira coisa que eu queria falar então é sobre como funciona essa hipnose no contexto social, de forma geral, principalmente quando a gente fala de ambiente de trabalho. Raramente a gente para pensar que a gente está em estado de hipnose 80% do tempo. Acho que eu talvez não tenha falado isso, mas essa é a verdade. A gente está nesse estado de permissão, nesse estado de deixar as coisas acontecerem, de viver no automático, sem o nosso senso crítico estar lá fritando, controlando o que está acontecendo com a gente está nesse estado durante 80% do nosso tempo, 80% da nossa vida, a gente está nesse estado, o que significa que a gente está praticamente o dia inteiro em contextos, em contextos diversos, sempre lidando com esse estado automático e muitas vezes reagindo sem perceber como estamos reagindo, sem perceber o que a gente está fazendo,
para reagir, porque a gente já aprendeu aquilo, então a gente está naquele estado onde uma sugestão externa é aceita automaticamente. E aí quando eu falo sugestão é, por exemplo, sei lá, por exemplo, um farol vermelho. Se você está lá dirigindo e vê um farol vermelho, essa é uma sugestão externa, uma sugestão que já foi condicionada para você, falando para você que você tem que parar naquele farol. E aí, quando acontece isso, o que você faz? Você olha para o farol sem pensar a respeito do que você está fazendo, você simplesmente vai lá e para nesse farol. E isso é você respondendo automaticamente a uma sugestão. Então percebe que isso já é hipnose acontecendo, é uma sugestão externa acontecendo, controlando como você atua, como você reage, como você se comporta naquele momento. E aí a gente pode levar isso, por exemplo, para o contexto de trabalho, tá? Quando você está no seu ambiente de trabalho, muitas vezes tem um chefe envolvido, tem uma hierarquia envolvida, ou que seja o cliente, enfim, você tem uma certa hierarquia sendo trabalhada, e dentro dessa hierarquia tem o que a gente chama muitas vezes de ordem, né? Que a ordem é a pessoa mais alta na hierarquia mandando em você, certo? Essa pessoa mandando em você ou então em quem estiver lá no ambiente de trabalho. E isso acontece, a gente chama isso de ordem, né? Como se fosse uma obrigação da pessoa, mas a gente às vezes não para para pensar que isso também é uma sugestão. Né? Se alguém fala para você, você tem que entregar, sei lá, os relatórios até amanhã de manhã sem falta, porque senão você vai ser demitido. Enfim, a pessoa fala, você tem que entregar os relatórios, não precisa nem falar o porquê senão, né? Você tem que entregar os relatórios e você vai lá e fala, ok, eu tenho que entregar os relatórios, vou entregar os relatórios, e se mata para entregar os relatórios e fazer seja lá o que for, porque você se sente impelido a fazer aquilo. Isso, na verdade, é o que a gente chama de gatilho de autoridade. E aí a gente começa a falar de gatilhos, e gatilhos, de forma geral, estão falando de situações psicológicas que disparam nossos comportamentos. E isso também é a hipnose acontecendo. Um gatilho é uma sugestão externa que bate diretamente lá no nosso psicológico e faz com que a gente reaja. Para falar de gatilhos, inclusive, tem um livro que está bem aqui, que eu recomendo para que todos leiam, As Armas da Persuasão, fala basicamente de gatilhos mentais. Aqui ele aplica muito para falar sobre persuasão e vendas, mas a gente pode levar todo o contexto de persuasão que fala para vendas lá para outros contextos da vida, porque a gente está sempre, na verdade, trabalhando com uma espécie de venda, né? Vendendo, vendendo nossas ideias, vendendo o nosso trabalho, vendendo, não sei, uma versão melhor para outras pessoas. Eu falo que eu gosto de estudar marketing e gosto de estudar gatilhos mentais, porque quando eu estou conduzindo uma terapia com alguém, muitas vezes eu tenho que vender para essa pessoa que ela pode e merece ser uma versão melhor dela mesma. E aí essa pessoa muitas vezes não acredita e a gente tem que vender isso, tem que usar gatilhos mentais para que essa pessoa entenda que ela merece aquilo, porque uma pessoa em determinadas situações, né, uma depressão, coisa assim, ela não enxerga um caminho e muitas vezes ela foge de enxergar um caminho melhor para ela. Então a gente tem que vender, tem que empurrar, tem que fazer ela entender que esse caminho existe para ela e é um caminho válido. Então, recomendo que estudem gatilhos mentais, porque isso é hipnose acontecendo na nossa vida, no dia a dia, e acontece o tempo todo. Então, voltando lá para o ambiente de trabalho, quando um chefe chega e fala alguma coisa, existe uma autoridade acontecendo. A autoridade faz com que a gente se coloque no estado de permissão para sugestões externas. Então, se um chefe chega e fala para fazer alguma coisa, muitas vezes a pessoa vai lá e simplesmente faz, sem reagir muito, sem pensar a respeito, nem de repente, tá certo, tá errado, é corrupção, deveria, não deveria. Muitas vezes a pessoa vai lá e faz porque, o chefe está mandando, então, ok, então é responsabilidade dele, porque ele está mandando e eu vou simplesmente fazer. Tem outro gatilho acontecendo aí também, que é a sensação da pessoa de não ser responsável por aquilo, né? De uma responsabilidade terceirizada. Isso tira o peso da pessoa, tira a responsabilidade, tira a culpa da pessoa. É um gatilho que tira a culpa da pessoa e se ela não se sente culpada por fazer aquilo, ela vai simplesmente cumprir com aquilo porque tem outra pessoa se responsabilizando por aquilo que ela está fazendo. Isso acontece muito também em ambiente de trabalho. Então a gente já começa a entender que essa hipnose que acontece o tempo todo, essa influência, a persuasão,
é hipnose, ou melhor, né? A gente começa a entender que essa hipnose acontece o tempo todo, acontece em todos os lugares, e quando a gente fala de persuasão e influência, a gente está falando dessa parte da hipnose que faz com que a gente responda automaticamente a gatilhos, a coisas que a gente já aprendeu, porque afinal de contas a gente só responde a gatilhos porque em algum momento a gente aprendeu a responder a esses gatilhos. Socialmente, a gente é treinado muitas vezes para lidar com esses gatilhos. A gente aprende isso na televisão, a gente aprende isso dentro de casa, a gente aprende isso na escola, porque tem que obedecer, porque professor é autoridade. E eu não estou falando que isso é ruim, tá? Não estou falando que isso é errado, nem nada do tipo. Estou simplesmente falando que isso acontece. A gente aprende a lidar com gatilhos, a gente aprende coisas da mesma forma que a gente aprende todo o resto e reage automaticamente. Essas coisas a gente aprende a, por exemplo, obedecer autoridades. A gente aprende a se sentir compelido a reagir a situações de escassez, a querer mais uma coisa que a gente não vai mais ter, porque aquilo a gente aprende que perder alguma coisa dá um sentimento ruim, então a gente não quer mais perder e começa, não querendo perder, a gente começa a ficar, não vou falar vítima, mas ficar sensível é a palavra, a um gatilho de escassez, por exemplo. Eu posso demonstrar isso para vocês. Por exemplo, pedido para vocês imaginarem agora que vocês têm uma barra de chocolate na sua mão, e não importa se você está de regime ou não, você tem uma barra de chocolate na sua mão, e aí você pode escolher comer ou não comer essa barra de chocolate. Muita gente pode estar falando agora, vou comer mesmo porque é boa. Ok, mas espera aí. Pensa nessa barra de chocolate, qual que é o sabor dela, mas e pensa que ela é a sua preferida, só que principalmente essa barra que você está segurando na sua mão agora é a última barra de chocolate que existe no mundo, é a última barra de chocolate que vai ser fabricada na Terra. Nunca mais ninguém vai ver chocolate, nem você, nunca mais ninguém vai fabricar uma barra de chocolate. E você nunca mais vai poder ter essa experiência de comer uma barra de chocolate. O que muda quando você pensa assim? O que muda na sua cabeça? Como você comeria essa barra que você está na sua mão, que antes era uma barra normal? Como você comeria essa barra agora, sabendo que nunca mais vai ter essa possibilidade na sua vida? Percebe que a sensação muda, a forma que a gente reage muda? Então são gatilhos acontecendo, é a hipnose acontecendo, é a gente reagindo automaticamente e se permitindo reagir a essas coisas que a gente já aprendeu antes. Você não quer ter a sensação de perder, você não quer não ter mais essa chance, não ter mais a possibilidade de comer aquilo, você não quer sentir a saudade daquilo, sentir a dor de perder aquela barra, e por causa disso você se sente mal por comer ou por engolir de uma vez essa barra, ou até por consumir ela porque você quer manter ela ali pelo maior tempo possível. E a gente já entende como isso funciona na questão de autoridade, ambiente de trabalho, na comunicação de forma geral, e a gente pode levar isso, por exemplo, para situações de casa, tá? Quando a gente fala de interação, por exemplo, entre casais, marido e mulher que estão conversando, enfim, marido e mulher hoje em dia já não é mais assim que funciona, né? Então, casais, simplesmente, quando a gente fala de casais, vamos pensar simplesmente na interação que acontece entre o casal, e a gente sabe que ali existe um gatilho também de comprometimento, um gatilho de reciprocidade, gatilhos de reciprocidade acontecendo, e você pode perceber que os casais, eles interagem, né? Na verdade, a gente está falando de casal, mas não é só casal, vamos falar de situações sociais de forma geral. Qualquer pessoa com quem você está interagindo, é que casais têm isso muito mais forte, é muito mais relacionável para pessoas, mas pense em você falando com um amigo, com pessoa de confiança, e a sua conversa ela acaba sendo mais fluida, sendo mais tranquila, e você fala coisas sem se preocupar e reage a coisas sem se preocupar muito, porque existe a confiança acontecendo ali. Então, quando você está entre amigos, existe uma confiança acontecendo. Já se você tiver, por exemplo, uma situação de conquista, de sedução, de paquera, ali você está desenvolvendo outro tipo de conversa, que você está muito mais atento para o que você está falando de você, para você tentar crescer, né? Automaticamente as pessoas tendem a crescer, a estufar o peito, por exemplo, ou assumir uma pose mais dominadora ou mais sensual,
para disparar na outra pessoa. E isso também a gente aprende a disparar esses gatilhos, percebe isso? A disparar na outra pessoa, gatilhos que ela vai te reconhecer de uma forma diferente, como uma pessoa mais sensual ou como uma pessoa mais poderosa. Então, isso é o que acontece nas situações. Eu estou explicando tudo isso, na verdade, para vocês começarem a ter consciência dessas coisas acontecendo e perceberem isso, porque o controle, o autocontrole sobre esse estado é uma coisa muito poderosa. Imagina que você entende na sua cabeça que, por exemplo, no seu trabalho, você não tem a obrigação de fazer tudo que um chefe manda, por exemplo. Quando um chefe fala alguma coisa, é uma interação humana. Nessa interação, ele pode estar mandando alguma coisa, que na verdade é uma sugestão que está sendo dada, e você tem na sua vida toda a sua capacidade de escolher o que você vai fazer. Você pode obedecer, você pode desobedecer, você pode agir de outra forma, que não é binário, ou faz ou não faz, mas você pode negociar para deixar para depois, para fazer em outro momento, para fazer de uma outra maneira e dar uma sugestão melhor, porque você pode isso. Independente do que você ache, do que você acredite que foi construído e do que você deveria fazer, é bom se você souber que você pode fazer diferente, que você pode ir contra uma sugestão para de repente oferecer uma sugestão, para de repente oferecer uma forma melhor de executar um trabalho ou de responder a uma discussão, a uma expectativa de alguém. Então, acho que é legal pensar nisso dessa forma. Uma coisa que é muito interessante quando a gente fala dessa hipnose no dia a dia também é no tratamento com crianças, para lidar com crianças. A criança, como eu já falei lá no primeiro vídeo de modelo mental, se você não viu, volta lá e vê aquele vídeo também. Ou não volta, não agora. Mas depois você pega o vídeo, está lá no YouTube também. Está lá no YouTube, /Cazullo, KZLOO, é o nosso canal. Vai lá no YouTube, dá uma olhada, tem um vídeo lá de modelo mental que eu falo exatamente isso, crianças desde que nascem até aproximadamente 8, 9, 10 anos, elas têm um senso crítico muito não desenvolvido, vamos dizer assim. Elas praticamente não têm o senso crítico desenvolvido. E isso faz com que elas reajam muito fácil a sugestões externas. Isso é bom por um lado, isso é ruim por outro lado. A criança é muito imaginativa, criança brinca muito, imagina muito bem as coisas, lida bem com situações de criatividade e também ela é moldável, né? Vamos dizer assim. Crianças aprendem pelo exemplo, elas veem coisas acontecendo e aí entendam que ver coisas é uma sugestão também. O que a gente faz, que as pessoas veem, e isso é uma sugestão para as pessoas, isso é um exemplo que a gente está dando às pessoas, principalmente para quem tem certa autoridade. As pessoas veem fazendo alguma coisa e absorvem aquilo, porque o exemplo é uma sugestão muito forte de como fazer, principalmente quando a gente fala de filhos. Então, muitas vezes a gente recebe pessoas que perguntam sobre os filhos. Meu filho está fazendo isso, está fazendo aquilo, está respondendo, está batendo. É muito provável que ele só esteja fazendo isso porque ele viu alguém fazendo isso, porque ele teve esse exemplo, e talvez tenha sido dentro de casa mesmo, pode ter sido numa discussão, se ele está gritando, se ele está brigando, se ele está respondendo. Provavelmente essas coisas foram sugestões que ele recebeu através de exemplos dentro de casa, porque criança absorve muita coisa. Se você quiser falar mais de criança, se você quiser saber mais sobre pais e filhos especificamente, vou fazer meio que propaganda aqui, procura no Instagram Educação Pais e Filhos, que é um perfil da Andissa, que é minha parceira no Cazullo, que ela fala só sobre educação infantil. Estou falando isso, são parênteses aqui, né? Porque não dá para falar tudo aqui sobre crianças, mas qualquer assunto que tiver desse, pode procurar lá, que ela vai te responder e é só coisa de qualidade. Mas, voltando então, a parte ruim disso, quando a gente parar para pensar, é que crianças são também manipuláveis, ou que a gente gosta de falar que criança tem toda a inocência infantil, a inocência da criança. Essa inocência
exatamente pela falta do senso crítico. Se de repente alguém chega falando de filhotinho, falando de bala, de doce ou de coisas que são importantes para as crianças, a criança pode ficar passível àquilo, a criança pode seguir aquilo, pode de repente ir atrás de uma pessoa que está com más intenções, exatamente porque ela não tem essa maldade ainda, né? Ela é inocente, ela não aprendeu tudo isso, ela não aprendeu a criticar algumas mentiras, informações e absorve muita coisa. Fica aqui então meio que uma sugestão para um pensamento, se você tem filhos, sobre as coisas que você precisa alertar seus filhos a respeito. Faz com que eles imaginem situações diferentes, faz com que eles pensem a respeito de coisas para preparar eles para situações potencialmente perigosas. Inclusive, pensar nas coisas é uma forma muito legal de se preparar. Quando a gente está fazendo terapia, a gente chama isso de ponte ao futuro, que é preparar a pessoa para uma situação que ainda vai acontecer. Então, você pode testar isso com você mesmo. Pensa numa situação que você tem dificuldade de fazer e se coloca na sua cabeça daqui a um tempo fazendo isso. Percebe que você vai sentir mal como se você estivesse fazendo de verdade. Você vai sentir as coisas que você sentiria se você estivesse fazendo de verdade. Se você realmente se colocar naquela situação, se você se permitir, né, se colocar nesse estado de permissão, de auto-permissão, você vai perceber que você vai ter as reações que você teria se estivesse naquele momento, se estivesse executando aquilo que você pensou. E isso é você no estado de permissão, é você naquele estado de hipnose que a gente falou. Então, você pode usar isso, inclusive, para você treinar para coisas, né? Pensa que você está naquela situação, você vai sentir mal para aquilo, então se imagina naquela situação, agindo diferente, fazendo diferente, e ver como isso muda para você. Isso é um exemplo que a gente faz muito disso. Imagina pessoas que, por exemplo, têm que falar em público e ficam na frente do espelho repetindo e repetindo e repetindo aquilo que ela vai falar, ensaiando, né? O que é um ensaio dentro de um teatro? Fora decorar falas, mas também aquilo tem a ver com se colocar naquele personagem, de sentir aquilo que vai acontecer, né? De se colocar no palco, de se colocar na situação toda para se preparar para naquele momento que estiver lá já estar com tudo ancorado. Né? Lembra que a gente fez uma ancoragem de uma sensação boa, de um bem-estar e tudo mais? Acho que foi ontem que a gente fez isso. A pessoa ensaiar para uma coisa, ela está ancorando nela aquela sequência de acontecimentos para que ela possa passar por aquilo sem sentir, de repente, o medo que ela sente daquilo, a sensação ruim que ela sente com relação àquilo. Tá? Essa é uma das muitas maneiras de lidar com esse tipo de situação, mas é só uma oferta de um exercício caso vocês queiram fazer isso. Então acho importante que a gente comece a reparar, né? Eu quero sugerir isso para vocês, esse é meu desafio para vocês de hoje, que vocês tomem tempo e atenção, coloquem atenção nisso para começar a reparar no dia a dia de vocês as situações que você reage de forma automática, sem pensar a respeito, e como essas coisas te afetam, ou seja, quais são as coisas que te afetam, que te afligem e que você gostaria de mudar. É mais ou menos o mesmo desafio que eu dei lá no primeiro vídeo, mas eu quero retomar isso com vocês porque cada vez vocês vão entender melhor como funciona a mente, como funciona esse estado e essa reação que as pessoas têm, que você deve ter a muitas coisas. Então eu quero que você comece a resgatar em você o que é que está te atingindo, o que é que está fazendo mal para você. E com isso você provavelmente vai encontrar também maneiras de lidar com isso de forma diferente. Tá? Já passou 25 minutos aqui. Quem tiver alguma dúvida, eu vou ficar muito feliz em responder. Se tiver alguma coisa para perguntar agora, já aproveito para responder. Eu quero falar mais uma coisinha aqui, mais um exemplo. E na verdade, mais um exemplo não. Eu quero fortalecer esse pensamento para vocês. Por que eu estou falando de tudo isso? Para que vocês tenham a consciência sobre as coisas que acontecem com você. O desenvolvimento pessoal tem muito a ver com o autoconhecimento, com o autocontrole. E a gente entender que essas coisas acontecem no dia a dia e a gente tem possibilidades diferentes, te dá exatamente isso, controle, para você fazer o que você achar que é melhor, para você fazer o que você deve fazer, ou melhor, para você fazer o que você acha que deve fazer, se respeitando,
tá? E tendo controle sobre o que você está fazendo e o que você está pensando naquele momento. Então, você se percebendo melhor, você começa a parar de simplesmente reagir a coisas e viver no modo automático o tempo todo e começa a tomar as rédeas das partes específicas que estão te atrapalhando na sua vida para que você possa ter mais sucesso, mais tranquilidade, mais paz na sua vida, mais saúde, mais qualidade de vida de forma geral. Então, quero que vocês comecem a pensar o que é que afeta vocês, o que é que está afetando, o que é que está machucando e onde que vocês poderiam fazer diferente, o que é que vocês poderiam fazer diferente para não deixar essas coisas impactarem tanto ou machucarem tanto vocês. Porque ninguém merece ser machucado e muito menos você que está aqui acompanhando a gente. Então, pensa nisso, identifica aonde é que onde é que o calo está apertando, vamos dizer assim, né? E como é que você reage a essas situações. Se perceba, se imagine nessa situação e perceba como é que você se sente nessa situação. E aí você pode começar a testar, se dessa forma você, nessa situação, você se coloca e agindo de certa maneira, você se sente mal, o que acontece se você se colocar diferente? Né? Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, falar em público. Muita gente tem problema com falar em público. Então, se imagina daqui a um tempo se colocando em cima de um palco para falar em público para muita gente, para 500 pessoas, para 1.000 pessoas, para 2.000 pessoas, não sei. Imagina você essa situação de terror para você, ou pelo menos acompanha o exemplo. Então, a pessoa se vai lá e se imagina no palco e sente aquele nervoso, aquele travamento, fecha a garganta, não consigo falar, não consigo nem imaginar isso acontecendo. Então, sai desse palco um pouco e fala, ok, o que é que eu estava fazendo, como é que eu estava dentro daquele palco, o que estava acontecendo dentro de mim, como que eu me preparei para colocar naquele palco, e aí você pode se colocar no palco mais uma vez de uma forma diferente e testar se isso melhora ou piora para você. Ah, tá bom, vou colocar no palco, mas antes de me colocar no palco, vou me imaginar fazendo uma sequência de exercícios, um exercício para a voz, e aí eu já sei que tem aquele monte de gente, então na hora que eu me colocar no palco vai estar todo mundo pelado, de repente lá embaixo, e aí você se coloca no palco, não, dá um nervoso ainda. Tá bom, imagina então que todo mundo está lá embaixo no palco, na hora que você se colocar naquela situação de novo, todo mundo que está lá embaixo do palco é seu amigo, vai estar todo mundo lá pronto para te aplaudir, para te acompanhar, e todo mundo já concorda com o que você vai falar, você sabe que você é bom, então se coloca na situação de novo. E você pode ficar nessa brincadeira de se imaginar na situação e tirar da situação, se colocar na situação e tirar da situação, fazendo diferente para testar em você o que é que muda cada vez que você faz isso. Cada vez que você fizer isso, você vai experimentando e ganhando mais controle sobre você mesmo. Em algum momento você vai encontrar o que é que vai ser melhor para você, como é que fica melhor para você. E aí, quando você tiver que passar por uma situação parecida com essa, você já aprendeu, sua cabeça já sabe, porque a nossa cabeça não faz diferença entre o real e o imaginário. E se você já se imaginou lá, sua cabeça está pronta para te colocar, para enfrentar aquela situação da melhor maneira possível que você escolheu. Tá legal? Só fazendo uma recapitulação rápida aqui. Quando a gente fala de hipnose no dia a dia, a gente fala muito sobre o que a gente chama de persuasão de influência. Hipnose na comunicação, quando a gente se identifica com símbolos que a gente já aprendeu e reage automaticamente a eles. Por exemplo, um farol vermelho, a gente reage automaticamente a um farol vermelho, a uma placa de pare, coisas do trânsito, de forma geral, a gente já se condicionou a dirigir e fazer tudo aquilo de forma automática. Isso é hipnose acontecendo, é você se permitindo reagir às respostas automáticas, ou seja, sentir que eu tenho que parar por causa do farol vermelho, você vai e para sem nem pensar a respeito daquilo. Sentir que eu tenho que parar por causa da placa de pare, você vai lá e para sem nem pensar a respeito daquilo. Agora, pode ser que você esteja sendo refém de algumas coisas. Sentir que eu tenho que ser submisso a tal situação, e aí eu sou submisso, não, pera, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu queria fazer diferente. E agora você tem o poder de fazer diferente, sabe que você pode fazer diferente. Então, identifica situações normais que estão funcionando bem, identifica situações onde não está sendo legal para você e faça diferente, escolha fazer diferente. Tem alguma situação para comentar? Tem alguma coisa que está te incomodando e você quer fazer diferente, não está sabendo como?
quer compartilhar com a gente alguma coisa diferente, fala no grupo, posta lá no grupo então, que vai ser super legal a troca lá. E é isso, né? Já passou meia hora. Eu tô tentando me comprometer com 20 minutos, mas sempre tá passando. Então já deu meia hora. Se ninguém tem nenhuma pergunta, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Acho que não vai ter nenhuma pergunta no momento. Mas eu fico extremamente feliz com a participação de vocês. Fico muito feliz por vocês estarem aqui, estarem acompanhando. Quero aproveitar para agradecer todo o feedback que a gente está tendo do pessoal do grupo. Quero agradecer que os comentários que o pessoal está fazendo, muitas vezes não estão fazendo no grupo até, mas estão fazendo em particular para a gente, estão elogiando a iniciativa, estão assistindo os vídeos, estão repassando para outras pessoas. Então eu peço que vocês continuem, vão fazer isso chegar para quanto mais gente possível, melhor, tá legal? Então vamos fazer isso passar para frente, vamos fazer isso aqui crescer cada vez mais e mais pessoas terem mais controle para assumir as rédeas da própria vida e serem mais felizes, porque todo mundo merece, ok? É isso, vou ficando por aqui. Muito feliz com a participação de todos e amanhã tem mais uma live às 10 da noite, passando conteúdo muito legal para vocês, de qualidade e muito pensado. Entra na nossa bio, entra no grupo, entra lá no YouTube para ver os vídeos se você não viu. E muito obrigado, Marilis, Suzete, Ana Rose, Eli, que entrou aqui, todo mundo que está participando. E a gente se fala por aí, se vê logo mais. E amanhã, a próxima live. E é isso, e eu não sei como termina o vídeo, então tchau.